Deus, homem de Deus, sujeita, abençoado que Jesus ama. Eu quero nessa tarde bonita, tarde maravilhosa, compartilhar com você uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus para a tua vida. Por isso nessa tarde eu gostaria de chamar a sua atenção. Queria que você me desse a sua atenção nesse momento para poder compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração, para a tua alma, em nome de Jesus. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 1, diz assim: Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Louvado seja Deus. Queridos, eu estava meditando acerca desse texto. Quando Jesus começou o seu ministério, quando Jesus principiou o seu ministério, ele começou a escolher e a separar pessoas para ajudá-lo na obra, para ajudá-lo na seara. Aqui ele diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Quando ele começou sozinho. Não havia ninguém ao lado dele, ele começou sozinho. E a Bíblia vai dizendo que Jesus começou a escolher alguma das pessoas que o seguiam. Essas pessoas passaram-se a ser chamados de discípulos, discípulos de Jesus. E Jesus escolheu alguns desses discípulos, começando por 12. Jesus escolheu 12 desses discípulos e os separou para que eles ajudassem no ministério, para que eles ajudassem na obra que era grande, na obra na qual Jesus iria realizar, na obra na qual o Senhor Jesus iria fazer na terra. E sozinho seria muito grande o trabalho, sozinho iria demorar mais, iria ser mais difícil. E Jesus queria compartilhar com pessoas. Jesus queria que pessoas estivessem ao lado dele. Jesus queria que pessoas o auxiliassem, o ajudassem nessa obra. E ele escolheu 12 discípulos que futuramente viriam a ser chamados de apóstolos. Esses 12 discípulos futuramente seriam chamados de apóstolos. Ele escolheu 12. E esses 12, ele deu ali poder, ele deu autoridade para ir nas aldeias, para ir nas cidades e anunciar o reino de Deus. Anunciar que a salvação de Deus era chegada, que a salvação de Deus para os homens era chegado. E Jesus enviou primeiramente esses 12 discípulos. Mas como eu disse aqui, a obra era muito grande. A seara era grande e precisava de ceifeiros. E Jesus escolheu mais 70. A Bíblia diz que Jesus separou e escolheu mais 70 para ir pregar o Evangelho, para ir anunciar o Evangelho. Jesus precisava ser conhecido pelos lugares por onde os discípulos passavam. Jesus, ele precisava que as pessoas soubessem que ele estava na terra, que ele estava ali e que Deus havia enviado ele para anunciar o Evangelho, para anunciar salvação ao povo na terra. E esses 70 começaram a ir. A Bíblia diz que Jesus deu uma direção para eles: vão de 2 em 2 e comecem a anunciar o reino de Deus. Por onde vocês passarem, por onde vocês forem, vocês digam: paz seja nesta casa, paz seja nesta cidade. Foi a orientação de Jesus. E aonde vocês entrarem, se receberem vocês deixem a paz de vocês ali. Porém, se vocês não forem recebidos,
leva a paz de volta com vocês. Leve a paz de volta com vocês. E quando vocês saírem da cidade, se vocês não forem recebidos, sacode o pó da roupa de vocês, porque o evangelho foi pregado naquele local. O evangelho foi anunciado naquela cidade, naquela casa. Mas sabemos que nem todo mundo iria receber, sabemos que nem todo mundo recebe o evangelho de Cristo, o evangelho de Jesus. Mas a nossa missão é pregar. A nossa missão é anunciar a Jesus. E temos feito isso. Temos feito isso aqui na rádio nossa FM. Temos anunciado Jesus Cristo. Temos anunciado o reino de Deus, a salvação de Deus para os homens na terra. Todas as pessoas que nos ouvem, todas as pessoas que nos escutam através da rádio nossa FM e através também do YouTube, através das gravações que fazemos, têm escutado o evangelho, têm ouvido o evangelho. E nessa tarde eu quero convidar você a ser um anunciador do evangelho de Cristo, a ser um anunciador da palavra de Deus. Jesus disse para todos nós, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Anunciai o evangelho a toda criatura. Anunciai o evangelho de salvação a todas as pessoas. Você foi convidado, você foi convocado, foi escolhido para anunciar as boas novas de Jesus. Por onde você passar, por onde você for, leve o nome de Jesus. Não tenha vergonha, querido, de anunciar Jesus. Você sabia que nesse exato momento, pessoas estão sofrendo, pessoas estão padecendo na terra, porque muitas pessoas ainda não conhecem a Jesus. Pessoas só ouviram falar de Jesus, mas não conhecem a Jesus. E nós precisamos apresentar esse Jesus para essas pessoas. Nós precisamos anunciar Jesus. Quem é verdadeiramente Jesus? Jesus não é uma pessoa qualquer. Jesus não foi um profeta que veio na terra, não. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. É o verbo vivo, o verbo que se fez carne e habitou no meio dos homens. Jesus habitou no nosso meio. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós não podemos nos envergonhar do evangelho. Nós não podemos nos envergonhar do nome de Jesus. Por onde você for, aonde você passar, anuncie o nome de Jesus. Anuncie que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para morar no céu. Nós não podemos nos envergonhar desse evangelho. E ninguém pode se levantar contra a nossa vida, porque quem nos escolheu, quem nos nomeou, quem nos elegeu foi Jesus. Você sabia que foi Jesus que escolheu você? Por mais que o teu pastor, por mais que o líder da tua igreja, ele tenha te dado uma função, ele tenha te dado um cargo e derramado óleo sobre a tua vida, o óleo sobre a tua cabeça, quem derramou esta unção foi Deus. Quem escolheu você foi Deus. Por isso nessa tarde eu quero convidar você a defender a sua unção. Não abra mão da sua unção por nada, querido. Quem escolheu você, quem ungiu você, foi o Senhor Deus. Foi Deus que ungiu você. Por mais que Ele tenha usado o seu pastor, por mais que ele tenha usado uma pessoa para derramar o óleo sobre a tua vida, a unção, ela é espiritual. A unção, ela vem de Deus, ela vem do céu. E você não pode abrir mão da sua unção. Defenda a sua unção. Por onde você passar, defenda a sua unção. Deus te deu poder, Deus te deu autoridade para repreender os demônios, para curar os enfermos e para anunciar o evangelho de salvação. Por onde você passar, anuncie Jesus. Fale de Jesus. Diga quem foi Jesus e o que ele veio fazer na terra, em nome do Senhor. Eu tenho feito isso. Por onde eu tenho passado, por onde eu tenho ido, eu tenho procurado falar sobre o evangelho.
Eu tenho procurado anunciar a salvação de Deus. Muitas pessoas, elas ficam se prendendo. Muitas pessoas, elas se prendem por medo ou por vergonha e acabam não cumprindo o seu ministério, não cumprindo o seu chamado. Mas eu quero dizer algo para você. Se Deus chamou você, se Deus escolheu você, cumpra o seu chamado. Faça aquilo na qual Deus te chamou, em nome de Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo de pregar, não tenha medo de orar pelas pessoas, porque Deus está com você. O Espírito Santo de Deus está na tua vida. Quando você falar, não será você falando, mas o Espírito Santo falando através da sua vida. Quando você orar, você irá orar na autoridade do Espírito Santo. Você irá orar na autoridade do nome de Jesus. E os espíritos malignos, os espíritos das trevas, eles terão que se submeter a você, não porque você é o tal, não porque você seja alguém, mas porque o nome de Jesus é poderoso. Porque no nome de Jesus, todo espírito maligno tem que se encurvar. Todo poder das trevas, ao nome de Jesus, tem que partir em retirada. Quando você for em um local, quando você for em uma casa, anuncie Jesus. Fale do amor de Jesus. Fale da salvação de Jesus. Existem pessoas esperando você falar. Existem pessoas esperando você pregar. E você não precisa que alguém te envie. Você não precisa que alguém mande você ir. O próprio Jesus já enviou você. O próprio Jesus já mandou você ir. Por isso vá. Por isso faça. Por isso cumpra o seu chamado. Pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho. Pessoas hoje, elas brigam por causa do microfone. Elas querem um microfone para pregar. Elas esperam um microfone para pregar. Querido, não fique esperando o microfone para pregar, não. Não fique esperando uma oportunidade na sua igreja para você falar do Evangelho. Vá nos hospitais. Você sabia que nos hospitais existem muitas pessoas esperando uma palavra de esperança, esperando uma palavra de consolo, de conforto? Nos hospitais está cheio de pessoas esperando você ir anunciar o Evangelho. Nos orfanatos, nas casas de repouso, nas casas de recuperação, nas ruas, na fila do banco, na fila do mercado, por onde você for, anuncie Jesus. Defenda o seu chamado, defenda a sua unção, a unção que Deus derramou sobre a tua vida. Ninguém pode anular. A unção que Deus colocou sobre a tua vida, ninguém irá anular, porque quem derramou foi Deus. E a unção que há sobre a sua vida, quando você abrir a sua boca, começar a pregar, começar a anunciar, você começar a orar, todo jugo é despedaçado. Todo grilhão é despedaçado, toda corrente é quebrada, toda sentença contrária, amarra do diabo é desfeita, porque a unção quebra o jugo, a unção despedaça todo o jugo para a glória de Deus. Por isso, nessa tarde, eu quero encerrar dizendo para você: defenda a sua unção, não abra mão da sua unção. Quem chamou você foi Deus, quem escolheu você foi Deus. Por isso, por onde você for, anuncie o Evangelho, anuncie a palavra do nosso Senhor para a glória de Deus. Amém, queridos? Amém? Louvado seja Deus.